Juntos novamente, seguimos com a leitura do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você chegou agora, vá à playlist e pegue desde o começo. Capítulo 6. A travessia. Quando o caminho não leva à luz. Aprender a desfrutar sem possuir negativamente é a forma ideal para o encontro com a paz. Luiz Antônio Biasio. Os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que a alma nada leva deste mundo a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargura, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 150. Como vimos, ela não se desprende bruscamente do corpo, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade, porque o envoltório perispirítico destaca-se com uma lentidão variável conforme os indivíduos. Isso está em O Livro dos Espíritos, questão número 155. 2 e 4, em comentários de Allan Kardec, aos 155 de O Livro dos Espíritos. Há alguns casos exemplificados anteriormente de desprendimento bastante rápido, outros mais lentos e outros ainda mais se demoram, algumas vezes dias, semanas, até meses. A vida destes últimos foi toda material e sensual, conforme assinalou Kardec, tornando-se, neste caso, penosa para o espírito a separação da matéria como dada a sua perfeita identificação com ela. Eu abro um parênteses aqui e falo sobre o livro que temos aqui no canal, Crônicas de um Despertar. Crônicas de um Despertar. Vocês vão ver quantos anos o nosso amigo ficou preso ao corpo. Vale a pena a leitura. Recomendo. Continuando. Compreende-se assim que o estado de perturbação que se segue à separação do corpo depende da elevação de cada um, sendo que a sua duração está diretamente ligada à prática do bem e à consciência pura. O Livro dos Espíritos, nas questões 163, 64 e 165. Blaise Pascal, em um texto simples de clareza mediana, de que faz o Evangelho segundo o Espiritismo, enfatiza no seu capítulo 16. Observação: o Evangelho segundo o Espiritismo não é outro Evangelho. É sim o Evangelho de Jesus explicado segundo a revelação do Espiritismo. Nada é modificado do original. Então, meus amigos, quando vocês virem falar o Evangelho segundo o Espiritismo, é o mesmo Evangelho de Jesus, não é outro. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real que possui ele, pois nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é para uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém de tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Então, meus amigos, só levamos o que cabe na mente e no coração. Temos, pois, vários pontos importantes a considerar quando desejamos compreender a razão pela qual a alma estaciona nas zonas inferiores, conservando-se mais ligada à crosta da terra, incapaz de ascender a planos mais altos, onde a luz é constante.
A identificação com a matéria faz com que ela se torne gozadora quanto mais, aficionada das causas perecíveis, egoísta, desinteressada da prática do bem. Essa disposição mental vai trazer-lhe fatalmente problemas de desequilíbrio, uma vez que a reta consciência só funciona com base na lei universal do amor. Não basta praticar o mal, não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem. Allan Kardec sintetizou o Código Penal da Vida Futura em 3 princípios. Isso está no livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, capítulo 7º. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Compreendemos assim que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desditoso é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Na verdade, a alma traz em si mesma o castigo ou o prêmio onde quer que se encontre, de modo que o inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Vejamos um exemplo entre os muitos entrevistados pelo codificador. Um espírito avarento. Isso está na Revista Espírita, de outubro de 1859, editada por Kardec. Traz o depoimento de Pai Crepim, conhecido avarento, acerca de sua vida no além. Eis um trecho resumido de sua mensagem. Não posso mais tocar no meu ouro, contá-lo e guardá-lo. Ainda estou muito preso à terra e é difícil arrepender-me. Minha única ideia estava ligada às riquezas, visando acumulá-las. Jamais pensei em separar-me delas. Meu coração ainda é muito terreno e ainda experimento um certo prazer em ver o meu ouro, mas não posso apalpá-lo. Isso é um começo de punição na vida em que estou. Parece que quanto mais tempo se passar, mais sofrerei por minha avareza terrena. O codificador, valendo-se de médiuns confiáveis, entrevistou centenas de espíritos em graus evolutivos diversos, realizando assim pesquisa própria que lhe trouxe vasto conhecimento da vida que se desdobra no além. Doloroso aprendizado. Se durante a vida terrena a alma passou distraída, sem outra preocupação senão a de satisfazer seu próprio egoísmo, após a morte pode não ultrapassar os planos grosseiros. Neste caso, o estacionamento verifica-se na extensa zona a que nos referimos no capítulo anterior, que possui 1000 quilômetros de profundidade. Isso sem nos referirmos à zona das trevas, em regiões ainda mais densas e inferiores. Há um certo amargor quando isso ocorre, porque herdeiros da luz, intuitivamente todos desejamos usufruir das moradas sublimes criadas pelo coração amoroso do Pai Celestial. André Luiz, médico e cientista desencarnado no Rio de Janeiro, passou 8 anos nas zonas inferiores antes de ser recolhido à área hospitalar de nosso lar. 8 anos, meus amigos. Ele descreveu a região umbralina onde se encontrava pouco antes de ser recolhido para tratamento na esfera mais alta. Isso está em Nosso Lar, capítulos 1 e 2. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como se amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de longe. Depois de muito sofrimento, compreendeu que os princípios puramente filosóficos, políticos, científicos apresentavam-se agora como extremamente secundários na vida humana.
O problema religioso era prioritário, tinha sede de fé. Não fora um criminoso, mas esteve absorvido pela filosofia do imediatismo, segundo sua própria avaliação, não teria passado de um egoísta, diz ele. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhava os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis, de garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe restituir sentiu do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuía um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciava-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinho os deveres da fraternidade. Durante esse período, na região nevoenta, muitas vezes pensou em enlouquecer. No entanto, a consciência continuara vigilante, vivera num estranho vórtice, caminhara sempre sem destino, presa do medo. Raras vezes conseguira dormir. Sentira fome aqui e ali, colhera verduras que lhe pareciam silvestres, a sede castigava-lhe as entranhas, atirava-se então aos filetes de água na paisagem escura, muitas vezes sugou a lama da estrada, frequentemente escondeu-se nas enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, sedentos como feras. Ouvira acusações cruéis. Que buscai, infeliz? Onde vais, suicida? Não conseguia compreender a pecha de suicida, já que lutara bravamente por muitos dias no leito hospitalar contra a morte que se instalara a partir de um câncer intestinal. Mais tarde veio a saber que malbaratava o corpo físico e que partira da terra antes do tempo pelo suicídio inconsciente, porque abusou do corpo físico. Lembrava-se da última cena que precedera o grande sono. Sua esposa e os 3 filhos contemplando no terror da eterna separação. Depois do despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Em seu caso, passou diretamente do grande sono para a região umbralina. Embora não tivesse escolta visível, sua mãe o acompanhara durante todo o tempo das regiões superiores onde habita, enquanto o ministro Clarencio, ilustre morador de nosso lar, conhecia-lhe todos os passos na zona nevoenta. A comissão de recepção agia de forma oculta, acompanhando-lhe à distância, mas de forma solícita e solidária a disposições íntimas de mudança. Finalmente, 8 anos após a desencarnação, alquebrado pelo sofrimento das últimas resistências, foram vencidas. Eu, que detestava as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrava orgulhoso. Colado ao lodo da terra de mãos postas, feito criança, orou, então, com todas as suas forças, ao supremo autor da natureza, pedindo-lhe estendesse mãos paternais. Não soube dizer por quanto tempo ficou ali. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. O emissário do céu surgiu em resposta à sua ardente súplica. Era Clarencio, o velhinho simpático e protetor e amigo, que lhe sorria paternalmente. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Nesse momento, André Luiz foi recolhido em alvo lençol e a caravana demandou o nosso lar. A cidade que o acolheria a partir de então e a qual lhe serviria de desvelado amor por mais de 50 anos. Então, meus amigos, vocês veem que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem.
para que se tenha méritos, créditos nos planos espirituais. Deixo aqui as notas que foram citadas acima para que vocês possam escrevê-las, caso tenham interesse em ver pessoalmente o conteúdo. Temos aqui a nota 1 e 2 do Livro dos Espíritos. Temos a 3 e 4, também do Livro dos Espíritos. A 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª. Deixo vocês hoje agradecendo muito pela companhia que fizeram e oferecendo sempre todo o material que eu tiver, passo a vocês assim que me peçam, caso seja necessário. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.